Olá, eu sou a Lígia Maria, sou artesã, artista visual, arte educadora e no encontro de hoje a gente vai aprender a fazer o ponto pipoca. Para isso eu já preparei uma base com alguns pontos altos para na carreira seguinte, então a gente começar a entender como é que faz esse ponto pipoca. Eu vou subir aqui 3 correntinhas, 2, 3 e virar o meu trabalho. Essas 3 correntinhas equivalem a um ponto alto. Não é ainda o ponto pipoca, só é o ponto de virada. Então, nas laterais, eu vou fazer pontos altos comuns. Então, eu vou para o próximo ponto da carreira de base. Agora sim, para iniciar o ponto pipoca, não é? Vou para o ponto da carreira de base, onde eu quero realizar o ponto. Faço 4 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, insiro a minha agulha novamente no mesmo ponto, 2, novamente, 3 e 4. Então, 4 pontos altos no mesmo ponto de base. Alongo esse último ponto, só para ele não se desfazer. Volto para a base do primeiro ponto. Então, tá aqui, 1, 2, 3, a base do primeiro ponto. Insiro a minha agulha, pego as 2 alcinhas da base do ponto. E aí, eu pego novamente o laço que vem do novelo, o fio que vem do novelo. Ajusto ele na agulha e fecho o meu ponto desta forma. Aqui em cima como ele fica, e aqui na frente ele fica com esse volumezinho aqui. E aí, faço uma correntinha. Novamente, no próximo, então, neste ponto eu realizei um ponto pipoca, no próximo ponto de base, mais uma vez, insiro a minha agulha e faço 4 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2, 3 e 4. Alongo um pouquinho para não perder o meu último ponto, volto, tá aqui, 1, 2, 3, volto pro primeiro ponto que eu realizei, insiro a minha agulha de frente para trás, laço novamente o meu fio, ajusto ele na agulha e fecho o meu ponto, desta forma. E aí, faço uma correntinha. Então, ele vai ficar com esse volume aqui pra frente. Novamente. Agora, eu vou fazer um pouquinho mais cadenciado, pra gente visualizar o gesto do ponto, né? Então, veja que todo o trabalho também eu vou acomodando na minha mão. 3 e 4. Alongo o fio, volto pro primeiro, 1, 2, 3, volto pro primeiro ponto que eu realizei, insiro a agulha de frente para trás, laço meu fio novamente e fecho o meu ponto. Faço uma correntinha. Mais um ponto pipoca. Isso no ponto seguinte, tá? Tô fazendo um na sequência do outro. Então, cada ponto pipoca equivale a um ponto de base. Ainda que ele seja feito com 4 pontos e fique, né? Porque a ideia é essa, fique com esse volume. Nesse caso, ele equivale aqui a um ponto de base. Então, tô fazendo um ponto pipoca para cada ponto de base, tá? E aí, ele vai ser realizado conforme a receita, o trabalho, conforme, né, o desejo e a necessidade do trabalho, o desejo de vocês e a necessidade do trabalho, né? Que a gente só tá fazendo o ponto mesmo, independente do que
o que vai ser realizado aqui com essa... Aqui é só um modelinho que a gente faz e guarda. Para quando precisar, a gente recorre a esse modelinho, né? 3 e 4. E com isso a gente vai compondo um acervo de modelos de pontos de crochê, né? Um acervo têxtil. A gente fala um livro têxtil, né? Volta para o primeiro. E faz um ponto, uma correntinha. 1, 2, 3, 4, contando com o primeiro ponto alto que eu fiz 5, a carreira de base tem 7 pontos altos. Então, a gente vai fazer mais um ponto pipoca. E no retorno, na próxima carreira, eu vou mostrar um truquezinho caso a gente queira fazer ponto pipoca sobre ponto pipoca, né? Então, caso a próxima carreira a gente também queira fazer com ponto pipoca, tem um truquezinho para ficar legal, para dar tudo certo. Fecho o meu ponto, faz uma correntinha e aqui no último ponto da carreira eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui tá a carreira de base e a carreira de 1, 2, 3, 4, 5 pontos pipocas. E na lateral, um ponto alto. Então, vou subir já a próxima carreira com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Laço meu fio, viro meu trabalho. Na base do ponto pipoca, aqui onde a gente fez aquela correntinha, que a gente vai pegar o ponto. Então, a gente insere a agulha, ó, é a base do ponto pipoca, da carreira de baixo, né? Aqui. Ó, somente as duas alcinhas da correntinha que a gente fez. E sobre ela, a gente vai fazer 4 pontos, da mesma forma. 4 pontos altos no mesmo ponto de base. 2, 3 e 4. Só que agora, como na primeira carreira, ó, o ponto pipoca ficou aqui, né? O efeito que ele dá ficou deste lado. Então, essa é a frente do nosso trabalho. Se a gente pegar o ponto pipoca feito nessa carreira seguinte pela frente, ele vai criar o efeito deste lado, aquele efeito, aquele volume, né? Peguei pela frente, como normalmente, como a gente fez aqui na primeira carreira, e aí ele criou esse volume nesta parte aqui deste lado, que na verdade é a parte de trás do trabalho. Para que esse volume nessa segunda carreira também fique do lado de lá, a gente precisa pegar por trás, fazer o fechamento do ponto por trás. Então, vou explicar aqui como. Fizemos, né, nesse ponto de base, 1, 2, 3, 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Ao invés da gente inserir a agulha de frente para trás, a gente vai inserir a agulha de trás, ó, para frente. E aí, laça o fio novamente, ajusta o fio na agulha e fecha o ponto. E aí, ele vai ficar fechadinho para o lado de lá. Ó, vai ficar bem acomodadinho para o lado da frente do trabalho. E faz uma correntinha. Tudo bem? Vou aqui fazer o próximo. Então, se eu fiz aqui, o próximo aqui, ó, nessa correntinha. Pego as duas alcinhas da correntinha. E aqui eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3
eles ficam bem juntinhos mesmo. E 4. Alongo meu fio. Olha aqui, todos pegos no mesmo ponto de base. 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou de trás, aqui, 1, 2, 3, de trás pra frente, com a minha agulha. Laço meu fio novamente, ajusto ele, e aí é que eu fecho o meu ponto. E aí, a pipoquinha se forma deste lado de cá. E aqui continua sendo a parte de trás do meu trabalho. Uma correntinha. E a gente vai fazer isso... Deixa eu tirar o fio aqui na frente. E a gente vai fazer isso nessa situação somente, né? Na situação de uma carreira de ponto pipoca sobre outra, sem ter nenhum tipo de outro ponto realizado, caso seja esse a nossa receita, o trabalho que a gente esteja fazendo. Então, tudo vai depender, né? Daquilo que a gente está realizando. 3 e 4. Volta no primeiro ponto, introduz a agulha, laça o fio, ajusta e fecha. Uma correntinha. Então, fiz neste ponto de base, vou parar esse ponto aqui, ó, essa correntinha. Introduzo a minha agulha na correntinha. Opa, que ela fica bem apertadinha, né? Então, a gente tem que aqui, ó, procurar ela com bastante cuidado. Dois, 3 e 4. Aqui todos no mesmo ponto de base. Venho por trás, 1, 2, 3, 4, de trás para frente, introduzo a minha agulha, laço meu fio, ajusto na agulha e fecho o ponto pipoca. Uma correntinha. E aí, olha só, que legal. Vamos fazer o último e fechar essa carreira. Laço meu fio, introduzo na próxima correntinha do ponto da carreira de base, aliás. Faço 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Ainda ficou solto um fiozinho aqui. Olha que ponto alto. Novamente, o último ponto alto. Alongo o fio, 1, 2, 3, introduzo a agulha de trás para frente. Pego novamente a minha laçada, ajusto na agulha e fecho o meu ponto. Uma correntinha. E aí, no
último ponto da carreira de base, introduzo a minha agulha e faço um ponto alto. Só para fechar essa carreira com um ponto alto. E aí, a gente já vai virar o trabalho para ver como é que ficou. Desta forma. Tá bem? Então, ele fica com esse volumezinho. Ponto pipoca.